Estamos ao vivo, Vera. Podemos começar, então? Quem vai começar, o Iliane ou o Felipe? Quem vai primeiro? Eu posso. Tá. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro. Que curso potente esse, né? Muito potente. Grandes encontros. E hoje o nome da mesa é Possibilidades Metodológicas no âmbito da Psicologia do Trabalho, 2. O método biográfico na orientação profissional e as contribuições da Sociologia Clínica para a Psicologia do Trabalho. Acho que o primeiro título é da Iliane, né? E o segundo título é o do Felipe. Então, vamos fazer as honras, né? Primeiras damas. Vamos lá, Iliane. Tá bom. Obrigada. Eu vou pedir para quem tiver com o áudio aberto, por favor, fechar o áudio. Obrigada. Foi? Pode começar, Will. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa. Como a Vera já citou aqui, o meu tema hoje aqui de contribuição é a escolha por uma profissão, é a escolha profissional. Então, eu me insiro aqui nesse curso, nesse projeto, nesse grupo, numa outra ponta, né? Que é para pensar, para investigar, para avaliar a escolha por uma profissão. E a escolha por uma profissão na minha pesquisa que passa pela escolha de um curso de ensino superior. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha pesquisa, qual que é parte da teoria ali que eu estou subsidiando, qual que foi a minha experiência, né, prática, empírica a respeito desse tema. E acho importante falar que minha pesquisa está em andamento, então sejam generosos comigo também. Eu sou mestranda do Fernando Gastal, eu estou nesse grupo aqui, junto com a Vera e o Breno, que já apresentaram, e o meu tema é esse, a escolha profissional na atualidade e num grupo específico da sociedade que eu vou compartilhar com vocês ao longo do trabalho. O título, por enquanto, do meu trabalho é Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Análise dialética do processo de escolha profissional entre jovens da classe trabalhadora. ênfase no meu título, no movimento dialético de olhar essa escolha, e vocês vão entender ao longo da minha exposição aqui por que a dialética é importante para a gente olhar, e o grupo, né, os jovens da classe trabalhadora, que eu me dediquei a estudar, a olhar a partir da minha experiência profissional e pessoal, né, de atuar num cursinho comunitário na região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo. Eu atuei como orientadora profissional lá por um tempo, e foi assim, né, que foi surgindo o desejo por essa pesquisa. Então, a minha grande pergunta de estudo, de pesquisa aqui no mestrado é: como que a escolha por uma profissão, como que a escolha por um curso de ensino superior, universitário, aconteceu entre jovens da classe trabalhadora, alunos de um cursinho comunitário? Né? Então, a minha dedicação aqui é em analisar a escolha profissional realizada por esses jovens, numa compreensão dialética da relação da existência singular, cada aluno, cada aluna, com as estruturas da sociedade, um diálogo entre o individual e o coletivo, entre o subjetivo e o social. E aí, que tipo de escolha será que está em curso nessas camadas populares? Né? Quais que são os desdobramentos que se apresentam diante dessa necessidade, desse momento, de escolher uma profissão, escolher um curso superior, mas num contexto social, na camada onde se insere a reprodução social, que você só pode ser o que seus pais foram, sua mãe foram, seu avô foi, ou seja, seu avô não fez faculdade, como é que você vai fazer? Sua mãe nem sabe o que é ensino superior direito, o que você está querendo agora? Então, é uma pergunta que perpassa a minha pesquisa, né? Que fica dado de antemão quais lugares aqueles jovens podem entrar e a quais lugares não, a quais lugares eles são excluídos de pertencer. Então, qual será a expectativa desses alunos, desses jovens,
a respeito do ensino superior. Então, a minha proposta com a minha pesquisa é olhar essa escolha profissional, só que de uma maneira diferente dessa que eu falei ainda agora, que entende que o jovem tem que ser aquilo que a família foi, que o jovem não pode outras coisas, né? Que um jovem da classe trabalhadora, da periferia, desprivilegiado econômica e socialmente, só pode determinadas coisas. Minha intenção é olhar de uma maneira diferente, que vá além dessa reprodução da estrutura, da sociedade, do tecido social e de sua família. Parte da minha metodologia são entrevistas clínicas com alguns dos ex-alunos do cursinho, porque hoje ele não está mais em atividade. Então, eu tenho procurado entrevistá-los para poder alcançar, entender e explorar a trajetória individual de cada um nesse momento de escolher o curso universitário, né? E a minha intenção é compreender como essa escolha profissional se deu e como essa escolha se insere na relação do jovem com ele mesmo, na sua individualidade, mas também como que essa escolha o reinsere na família e na sociedade, que a todo momento desestimula, que a todo momento não investe, não aposta. E aí, dentro desse meu tema, orientação profissional, né, que é um dos grandes temas aqui que eu trago, como que surge essa necessidade de fazer uma orientação profissional ou de analisar a escolha profissional? Como é que isso surge no curso da História? E aí o campo da escolha profissional tem sua inauguração lá na Primeira Guerra Mundial, começa-se esse movimento lá, só que ele se consolida, a orientação profissional, né, no contexto da industrialização da sociedade. Até então, essa pergunta, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou fazer o quê? Não era uma questão que se colocava, não era algo que se passava ali como uma pergunta mesmo na vida de cada pessoa. Era continuar fazendo o que era feito por minha família, né, de origem, por meus antepassados. Não tinha essa pergunta, o que eu vou fazer? A partir da industrialização, né, com essa ênfase, começa a se querer o quê? Colocar o homem certo no lugar certo. E colocar o homem certo no lugar certo faz com que esse espaço de vida chamado trabalho, escolha profissional, né, função, passe a funcionar nesses moldes de lucro, né, muito relacionado à própria burguesia, a essas noções burguesas de lucro, otimização do trabalho, produtividade. O homem certo no lugar certo é aquele que faz o máximo em mínimo tempo, que traz alguma rentabilidade, conforme a gente já tem até dialogado, inclusive, na contemporaneidade esse movimento. Então, é lá na industrialização da sociedade que esse movimento de orientar profissões, encaixar o homem certo no lugar certo, começa a ganhar corpo. E aí, pensar a escolha por uma profissão começa, né, foi ganhando esse contorno de adequar e enquadrar os sujeitos. Quando eu falo em orientação profissional, e é parte do meu trabalho, além do cursinho, eu também trabalho com isso no consultório, é pouco comum as pessoas entenderem de cara que orientação profissional significa ajudar, mediar, construir com alguém a escolha por uma carreira. Porque é muito comum que se pense isso a partir do conceito de vocação, orientação vocacional. Se eu falo orientação vocacional, parece que entende mais rápido, que conseguem perceber o que é o meu trabalho, qual que é a minha proposta. E os dois autores que eu pensei aqui para compartilhar com vocês hoje, enquanto sustentação teórica do meu trabalho, eles não concordam com esse conceito de vocação. Eles não corroboram com essa ideia de que se nasce com alguma predisposição, com algum dom. Só que cada um faz essa discordância à sua maneira. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho agora. Mas, de maneira geral, né, o conceito de vocação, de forma corrente, indica essa inclinação ou predisposição do indivíduo para uma profissão específica. Ouvi esse garoto, não sei se só para mim. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que não está ouvindo. Vou seguir, então. Estava trazendo sobre o conceito de vocação, né? Que é entendido dessa forma como uma predisposição, nascia assim, algo mais inato para aquela profissão, para aquela função específica. E aí, nesse sentido, vocação é essa tendência inata que direciona os indivíduos. Oi. Tem uma pessoa com áudio aberto, ela não está falando... Eu estou tentando fazer ela fechar, mas não estou conseguindo. Estou tentando.
Segue aí. Tá bom, mas está todo mundo me ouvindo. Obrigada, então, Vera. O conceito de vocação é dessa maneira clássica, né, que a gente conhece. Alguém nasce predisposto a determinada coisa. E aí, de que modo pertencer à classe trabalhadora, ser jovem da classe trabalhadora, onde não há um histórico de acesso ao ensino superior, pode determinar as escolhas profissionais daquele grupo de jovens, por exemplo? E aí, o primeiro teórico, hoje eu vou compartilhar dois, como eu falei. O primeiro que eu vou trazer aqui para a gente repensar esse conceito de vocação é Pierre Bourdieu, sociólogo francês, estruturalista, que não entende os movimentos individuais dentro da sociedade como direcionados por vocação, né? Ele coloca que pensar a escolha por uma profissão, analisar esse movimento de escolha profissional a partir de marcadores sociológicos, vai nos mostrar que as escolhas profissionais são condicionadas pela posição social de cada indivíduo, de cada jovem na estrutura social, no conjunto da sociedade. Então, é isso que determina, que inclina, que influencia, e ele é bem categórico quanto a isso, a escolha de cada jovem a respeito de um curso superior, do acesso à universidade. Ele não pensa, como eu já compartilhei aqui, em vocação. Ele não compactua com essa noção. Ele vai colocar que a origem social de cada pessoa faz a marca, imprime a individualidade, a subjetividade, né? A maneira como cada um se comporta. E o que ele quer dizer com isso tudo? Que o nosso destino está pautado pela nossa origem. O lugar aonde a gente vai chegar está determinado pela classe a qual nós pertencemos, pela família a qual a gente faz parte. Pierre Bourdieu ele é categórico quanto a isso. Ele fala que o destino está pautado pela origem. Então, a classe vai determinar o sujeito, e nessa determinação o sujeito vai fazer o quê? Escolher a mesma coisa, repetir os mesmos movimentos de vida que a sua classe de origem, fazendo o quê? Voltando a ela mesma, reproduzindo essa mesma estrutura. Então, para Pierre Bourdieu, dito de maneira resumida, né, é isso que ele coloca, o destino sempre pautado pela origem. Então, cada movimento de escolha profissional para aquele jovem já está determinado pela origem dele. Como que isso acontecia, por exemplo, nos meus momentos com eles lá no cursinho? Eu queria jornalismo na UF, mas vou tentar pedagogia, né? Porque, né, pobre geralmente é esse que consegue. Eu queria, medicina na FRJ, mas talvez se eu forçar uma barra para enfermagem ou tentar licenciatura em biologia, talvez eu consiga, mas não acredito muito nisso. Dessa maneira que essa visão, né, chega na experiência do cursinho. E aí, introduzindo agora Jean-Paul Sartre, que é um autor que também não vai endossar essa noção de vocação, ele critica o conceito de vocação de uma maneira diferente de Pierre Bourdieu. Por quê? Dentro do que Pierre Bourdieu fala, ele não concorda com a vocação, mas ele cai num determinismo social. A classe determina. A sociedade já demarca de antemão o que aquele jovem pode ou não ser. Então, ele não trabalha com vocação, mas ele cai num outro tipo de determinismo. E é com Sartre, com a teoria dele, que eu consigo introduzir a análise dialética, como eu falei lá no começo que era importante, a respeito da escolha profissional. Porque ele não vai se concentrar nem um nem outro, no subjetivo, no individual, no psicológico, e nem só no social, no geral, na macroestrutura. Porque tomar as opções de carreira de nível superior, que se apresentam a alguém, do jeito como a teoria de Pierre Bourdieu nos permite fazer, coloca cada jovem, cada aluno, cada sujeito numa absorção de condicionamentos externos, onde o sentido daquela escolha vem de fora, vem do exterior. Eu não vou escolher o que eu quero, eu vou escolher o que dizem que eu posso, que a sociedade, o que a mídia, o que minha comunidade religiosa, o que, né, uma pessoa ou outra possa dizer que eu consigo ou não. Em Sartre, a classe social, a condição econômica, a precariedade da vida ali social
não determina a escolha de cada jovem. Dentro da teoria dele, não tem essa limitação restrita, vamos dizer assim, mas é um componente da escolha. Sartre entende a estrutura social como uma parte, um componente dessa escolha profissional, mas não tudo. Ele também entende que tem a individualidade, que tem o projeto de ser de cada um, que tem a subjetividade também ali, naquele momento. Por quê? Entender que a estrutura familiar, por exemplo, condiciona determinada escolha profissional é um esforço para alienar o processo de escolha de cada jovem. O sentido vem de fora. A alienação nesse sentido, né? E se é um retorno à classe de origem, ao lugar aonde a pessoa pertence, não tem uma escolha apropriada, né? E para que seja uma escolha apropriada, a pessoa tem a oportunidade de escolher fazer igual ou não repetir a sua classe, a sua origem, ou negá-la, fazer de forma diferente. E é aí que o cursinho chega com uma grande potência para essa mudança de curso, que eu vou compartilhar um pouquinho mais à frente. E aí, escolher uma profissão, ciente dos desafios que se apresentam, por exemplo, do processo histórico em curso, porque se um jovem hoje se dá conta que olhar para o ensino superior público como algo muito difícil, como algo impossibilitado, não é um fracasso pessoal, mas tem um processo histórico que constrói essa realidade, a relação estabelecida com o momento de escolher uma profissão fica diferente, fica mais potente. E é dessa maneira que a gente pode começar a desnaturalizar aquilo que o senso comum fala sobre a classe trabalhadora, né, os pobres, os desfavorecidos em relação ao ensino superior. E também fugir dos estereótipos também que recaem sobre essa classe da sociedade. Aluno da rede pública, ser um jovem pobre no Brasil, cursinho comunitário, não, faculdade é para quem está no PENS, no Elite, no PH, entende? Situando no movimento histórico que o jovem pode ter uma outra postura também a respeito disso. E aí, qual que é a situação existencial do jovem da classe trabalhadora que almeja ingresso no ensino superior, por exemplo, numa faculdade pública? Como é que é possível falar em protagonismo de uma história individual quando essa história individual é vivida num contexto estratificado socialmente? A desigualdade, por exemplo, aqui no Brasil, que é forte, né, muito marcante. Então, as camadas populares resta resignação, não é para mim, não dá, não tem como ser. É diante dessas questões que, pensando a partir de Sartre, né, como eu já citei aqui como sustentação teórica do meu trabalho, que a gente consegue começar a construir brechas, desvios, mudança de curso nesse movimento de escolher um curso superior, porque ele vai considerar, como eu já sinalizei aqui, tanto o plano sociológico da escolha, na medida em que ele mostra como o homem, como o sujeito, ele escolhe em relação com essa estrutura, mas ele também considera as possibilidades individuais, subjetivas de cada um em relação a esse processo de escolha, né? Que é uma oportunidade de ultrapassar, de ir além, de criar um futuro que ainda não existe. Por exemplo, ser alguém dentro de uma família que tem um ensino superior. Isso não existe na história de vida daquele sujeito. Mas não é porque não existe que ele está determinado, como diz Pierre Bourdieu, a não ter, a não viver essa oportunidade. Não, se tem um sujeito escolhendo, ciente da estrutura, ele pode ultrapassar e construir um futuro que ainda não existe, mas pode vir a existir a partir do movimento de vida dele. E o cursinho comunitário chega muito nessa força também. E como metodologia, né, para poder entender também essa escolha, o processo individual de escolha de curso superior de cada aluno, eu também me oriento pela psicanálise existencial, que é algo que o próprio Jean-Paul Sartre cunhou, que é uma metodologia que vai efetuar uma compreensão de síntese entre a escolha da pessoa e os acontecimentos da vida daquela mesma pessoa, só que sem corroborar com um subjetivismo. Basta querer, basta você escolher, você pode tudo, né? Também não é assim, não é cair num polo, e também sem corroborar com o sociologismo. A sociedade diz que você não pode, então realmente isso está vetado a você. Mas o que a psicanálise existencial vai permitir é o diálogo, a dialética entre esses dois polos, esses movimentos. E as perguntas que se colocam são:
Quais atos singulares, então, determinados desejos, determinadas vontades, aqueles jovens, né, sobre suas próprias percepções, faz na hora de olhar uma carreira? Como posso ou não posso? Consigo ou não consigo, né? Qual futuro se abre para cada aluno a partir da vivência específica do cursinho para vestibular comunitário, né? Porque olhar os jovens apenas como fruto da sociedade, como fruto do meio ali, é olhar para eles de maneira fragmentada, é fazer um recorte muito pequeno a respeito da experiência e das potências de vida de cada um. E de quem eles podem ser ou deixar de ser, por exemplo. E pensar dessa maneira não fragmenta só o presente, não, fragmenta o futuro também, porque eu não posso ser diferente, a mim só resta isso, né? Então, fragmentar a maneira de olhar para eles agora também é fragmentar esse futuro, o lugar que eles podem ou não chegar. E aí, falando um pouquinho do pré agora, o cursinho, ele funcionava aos sábados, todo sábado, de 9 da manhã às 17 horas da tarde, com aulas de todas as disciplinas, 2 idiomas. Os professores eram voluntários, né? E todos eles eram oriundos de universidade pública, seja pessoas já formadas, ou seja, professores, né? Ainda estudantes, mas todos eram de universidades públicas. E aí, no meu trabalho com eles, a pergunta que ficava no ar, né, na maneira como eu coloco aqui na minha pesquisa também era, porque é o que eu estou pesquisando, né? É possível pertencer à classe trabalhadora e também pertencer à universidade pública? Tem espaço para a classe trabalhadora naqueles espaços destinados à elite brasileira? Porque pesquisas também nos mostram isso, né? O acesso e permanência no ensino superior é muito diferente se a gente faz uma análise socioeconômica a respeito de matrículas, permanência, desistência, né? Então, eu tenho essas perguntas aqui para investigar no meu trabalho. E em contextos marcados por restrições de alternativa, por futuros, né, visão de futuro muito encurtada, que o contato com outras realidades, com pessoas diferentes, com futuros, com possibilidades distintas, é fundamental para contribuir para a ampliação de horizontes e contribuição de possíveis desejados, embora ainda não existentes. Não há na história da minha família alguém que entrou no ensino superior, mas isso não significa que nunca haverá. Eu posso, a partir de agora, né, mudar esse curso. Então, ter contato com uma realidade diferente faz toda a diferença para que aqueles jovens possam se perceber capazes de conseguir. Por que eu estou falando isso? Quando o pré-vestibular comunitário, por exemplo, se insere nessa realidade, né? Se coloca ali dando aula, oferecendo suporte, apoio, incentivo, tendo em seu corpo docente, como eu já falei, voluntários, majoritariamente oriundos de bairros periféricos, assim como os alunos, né, de uma realidade social desfavorecida também, mas que, ao mesmo tempo, são alunos de universidade pública, são formados por UERJ, UF, UFRJ, Unirio, IFRJ, professor de Química e Biologia era de lá, né, do Instituto Federal. É no contato com essa realidade diferente que a criação de um futuro distinto passa a ser possível para os alunos. Isso ficava nítido na nossa interação com eles, muita curiosidade por nossa trajetória. Eu me incluo, né? Eu moro em São Gonçalo e me formei pela FRJ, né? Então, sabe, dava um outro tom, criava-se uma outra energia, mais vida ali no estudo, inclusive, né? Quando o aluno desse cursinho comunitário vê um professor, um coordenador, a orientadora profissional como um igual, como uma pessoa que pertence à mesma realidade social que ela e que chegou no ensino superior público, as possibilidades individuais e singulares de cada um se expandem para além daquela reprodução que Pierre Bourdieu falou, vai além da reprodução, porque fica nítido, fica concreto, fica real a existência de outros futuros viáveis para pessoas da classe trabalhadora, dessa camada popular. Então, a criação de novas referências, né, vai permitir que o jovem, que o aluno, volte a olhar para si mesmo, entendendo se é possível para ele conseguir também. E aí conhecer outras possibilidades de projetar o futuro, partindo não só da idealização e do desejo, eu quero.
Ah, eu tenho vontade, mas será que é para mim? Acho que não dá. Mas partir para essa construção de futuro, a partir de casos concretos de êxito e de pessoas semelhantes, se insere como uma oportunidade de ressignificar a si mesmo. Consigo, acho que dá para mim, e também ressignifica a posição daquele jovem no mundo, na estrutura social e dentro de sua família. Os jovens não se sentem mais sozinhos e descrentes, por exemplo, a respeito de consigo ou não consigo, dá para mim ou não. Na verdade, eu acho que não, né? Porque aluno de rede pública, estou fazendo cursinho comunitário, eu moro aqui, não, acho que não é para mim não, faculdade, né? Eles saem desse lugar de se perceberem sozinhos, possibilidades, porque eles se sabem capazes agora de chegar no ensino superior. E aí a própria relação com o estudo ganha uma outra força. Ao invés de ser, eu estou indo, né, para falar para mim que eu tentei, que eu sábados, sabe? Um estudo pouco engajado, com pouca força, com muita dispersão, isso muda, isso se reconfigura, porque agora estudar significa conseguir estudar para o Enem, ter consciência das oportunidades, né, das vagas, do sistema de cotas, para si muda a relação com o estudo, porque é positiva, porque constrói um novo futuro desejável, mas não só isso, possível também. E aí ir ao cursinho abrir mão do sábado, por exemplo, tinha alunas que era o único dia de folga, tinha alunas também que eram mães, tinha que articular toda a rede para alguém poder ficar com a filha ou com os filhos, o que era muito difícil, porque os pares não incentivam, né, de maneira geral, um cursinho comunitário, né, é uma mãe, né, um pai, um grupo religioso ali que não incentiva mesmo, não olha para eles como capazes, por exemplo, né, de conseguir, então faz toda a diferença. E aí eles se rearticulam, fazem novos esforços, e a relação com o estudo também muda. Ir ao cursinho semanalmente, todo sábado, é criar uma nova oportunidade de entrar na universidade, e não de perder tempo e se enganar, dar uma disfarçada ali. Passa a ser chegar lá. E sai dessa percepção de que isso daí não é para uma pessoa como eu, não é para gente pobre que nem eu. Lá em casa 5 minutos, Juliane. sabe. Ui, lá em casa ninguém sabe, obrigada. Lá em casa ninguém sabe direito o que é faculdade. E agora compartilhar um pouquinho perguntas que estão em aberto, né, problematizações aqui na minha pesquisa, e depois eu teria um vídeo para passar. Eu vou passar o vídeo, então. O nome do meu trabalho, retomando aqui, é o título Somos Quem Podemos Ser, Sonhos que Podemos Ter, inspirado numa música. Eu vou colocar essa música aqui agora e pedir para que cada um de nós aqui nesse curso, hoje, tudo que a gente ouviu, né, o trabalho precário, todas as pesquisas que foram expostas aqui, nossas críticas, o sistema capitalista, as contas que chegam, o burnout, a ansiedade, a depressão, a realização também, porque existe o trabalho com sentido. Eu vou dar play na música, coloquei legenda também para quem não conhecer poder acompanhar, mas eu queria que a gente pensasse na nossa trajetória, nisso que a gente está escutando aqui no curso, como é que chega, como é que foi para cada um aqui o momento de escolher a profissão, seja passando por uma universidade, que é o caso da minha pesquisa, ou o mercado de trabalho mesmo, indo ao trabalho. Então, vou dar play na música para a gente pensar, refletir, sentir um pouquinho. E, Vera e Felipe, encerrando o vídeo, eu já encerrei minha fala, tá bom? Então, vou agradecer a oportunidade, né? Uma honra estar aqui, muita felicidade realmente contribuir com vocês e construir esse curso juntos. Vou dar play no vídeo, compartilhar minha tela. Deixa eu só ver como eu faço isso. Alguém me sinaliza, por favor, quando aparecer, para eu poder dar o play. Tá compartilhando? Não, ainda não. Eu acho que você precisa virar a co-host. Agora foi. Já foi, tá indo.
Tá passando para você, Williane? Porque o som não tá saindo pra gente. Tá. Tá, vocês... Não tá sem som, Williane. Tá Estão me sem som. ouvindo? Tá sem som. Não, a gente tá te ouvindo, mas a música tá sem som. Oi, estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Mas a Eu música estava tá sem ouvindo a som. música aqui. Então... aqui estava tocando para mim, eu não vou saber, então, fazer a música tocar. Talvez seja interessante, então, colocar o link da música no chat, que aí depois as pessoas podem ouvir também. E no final a gente pode fazer mais uma tentativa. O que você acha? Tá ótimo, gente. Fica a indicação refletindo, né, no processo individual de cada um, que a gente tem construído aqui no curso. É uma música dos Engenheiros do Havaí, a versão que eu coloquei aqui é de uma dupla chamada Pouca Vogal, que ele integrou. Então é isso. Ouçam, se sentirem convidados. Obrigada, Vera. Felipe, agora com você. Alguém disse lá no chat que precisa fazer algum tipo de ativação na hora que for compartilhar. Então, a gente pode, no final, fazer mais uma tentativa. Tá? Muito obrigada, Williane. Muito potente sua fala e acho que ela traz muitas questões para a gente, né? Eu, pelo menos, fiquei cheia de questões aqui. Então, agora, bem-vindo, Felipe. Que bom compartilhar esse espaço com você, Felipe. Felipe vai falar sobre as contribuições da sociologia clínica para a psicologia do trabalho. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Vera. Obrigado, Williane. Obrigado também à organização aí que me convidou. Agradeço muito a oportunidade de falar. Obrigado a vocês que estão aqui também, né, dedicando um pouco do tempo de vocês para se capacitar, para se informar de um tema assim que eu acho riquíssimo, né, que é sobre o trabalho. Eu não sei se as pessoas aqui são psicólogas, não, né? Parte não, misturado, né? Eu sei que são vários profissionais de várias áreas. Legal. Tem pessoas conhecidas aqui, Madelon, a Daniela, Verônica, Daniela Zanotti, né? Tem um tempo que eu não vejo, que legal. Leandro também está aqui. Bom, tem uma galera que eu conheço. Ontem eu estive com o Leandro, inclusive, numa live, né? A gente, o Leandro teve uma fala belíssima aí sobre as profissões de risco, saúde mental. Eu faço votos aí de quem quiser assistir, vale muito a pena. Deixa eu só tirar aqui no WhatsApp, tá aparecendo um monte de mensagem. Bom, é o seguinte, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, né? O tema do trabalho sempre me foi assim, instigante, né? E ele veio com mais força na época da graduação, né? Eu sempre tive uma indignação, assim, já muito jovem, de realizar um trabalho que não fizesse sentido para mim, né? Eu vi assim, terminando a escola, aquela pressão de ter que escolher uma atividade, né? Aproveitando um pouco a fala da Eliane, assim, eu vivia numa realidade em que, ainda que classe média, né? Era uma classe média que se esforçava demais, assim, para poder pagar as contas. Não à toa, de todos os meus colegas da minha turma foram para a área militar, que era uma forma de ascender socialmente, né? Todos, assim, de uma família que, enfim, pagava as contas com muita dificuldade, e eles viram na área militar uma possibilidade de ter um retorno financeiro, mas não necessariamente um retorno existencial, assim, com sentido, né? Era uma escolha instrumental, assim, prática, tem que pagar as contas, tem que resolver logo a vida. E eu fui o único que perambulei, sei lá, uns 4 anos ainda para escolher o que eu ia fazer. Entrei no direito, fiz curso de turismo, fiquei muito assim em busca, né, do que eu queria. Acho que a escola não prepara muito bem assim para a gente ter uma certa pedagogia dos nossos sentimentos, dos nossos desejos para fazer uma escolha, e a realidade da maioria da população é uma realidade com muitas dificuldades e urgências materiais, né, que impossibilita sequer pensar nessas questões.
Mas, de qualquer maneira, como a Eliane falou, Sartre está aí, tá grande contribuição, dizendo que não devemos ter olhares de medusa, né, em torno da realidade, né, assim, no sentido de petrificar, né, as experiências, porque a realidade é uma realidade dinâmica e a gente tem que sempre apostar nas possibilidades de transformação, saindo desse lugar petrificado. Então, o tema do trabalho sempre me contornou, assim, sempre me instigou de alguma maneira, e ele se tornou assim um tema muito mais presente quando eu entrei na faculdade, precisei logo trabalhar, né? Eu sou lá também da FRJ, e como pessoal, fiz meu mestrado com essa galera boa aí que vocês tiveram, ao longo do curso, né? O Jorge, eu conheci a Vera, a Fernanda, a Natália, Viviane, enfim, uma galera muito boa, assim, que vocês já devem ter conhecido. E ao longo da graduação, fui trabalhar numa empresa, né? Já assim no quinto período, sexto período, fui trabalhar numa empresa, fiquei lá durante 2 anos, e aí eu me deparei com uma realidade de trabalho, assim, que eu não tinha visto ainda, né? Uma realidade, assim, muito hostil. É uma empresa multinacional, que tinha muitos funcionários, e o que eu percebi ali, um número de adoecimento, um número de sofrimento muito grande, né? E eu também entrei nesse processo de adoecimento, né? Assim, palpitações quando chegava para trabalhar, dificuldades para dormir, foram muitas dificuldades. A Ingrid também está aí, legal, Verônica, uma galera aí, que bom. E assim, tinha casos mais graves, quando a gente fala de sofrimento psíquico, né? A gente está falando assim, de um espectro de sofrimento, né? Você tinha casos muito graves, assim, de sofrimento psicopatológico, de pessoas que até hoje, né? Isso já tem já mais 15 anos atrás, talvez, tem pessoas até hoje que não conseguem sair de casa, assim, tiveram, né, um sofrimento muito avassalador nessa empresa. Era um nível de adoecimento muito grande, assim, as pessoas compartilhavam remédios calmantes, as pessoas compartilhavam remédios para depressão, né? O remédio era visto como um instrumento de trabalho, né? Essa é uma fala de uma psiquiatra que eu vi uma vez, né? Que eu não concordo, obviamente, né? Que ela fala sobre isso, né? Que as pessoas têm que colocar o remédio como um instrumento de trabalho também, né? Assim, é uma certa banalização, naturalização do sofrimento, das condições de trabalho, um absurdo, né? Mas era isso, né? Eu lembro quando as pessoas começaram a se manifestar diante desse sofrimento, desse estresse, né? Desse desgaste, de sobrecarga, né? E aí a gerência, né? A chefia resolveu tomar uma atitude, e a atitude foi pegar aquelas bolinhas de apertar, deboche, né? Sabe aquelas bolinhas que você aperta para aliviar o sofrimento, o estresse? Quando estiver estressado, aperta a bolinha que passa. Era esse cenário, assim. E aí, eu já estudando psicologia, eu resolvi ir para psicologia, né? Assim, ir para a FRJ ali, entender um pouco esse fenômeno do trabalho. E aí, quando eu cheguei nos cursos, lá na grade, eu vi lá a psicologia do trabalho, né? Psicologia da organização do trabalho, e fui ver a disciplina, fui ver lá o cronograma. E aí eu me deparei com um tipo de psicologia do trabalho, até então achava que era isso, que é essa psicologia do trabalho, assim, tradicional, né? Uma psicologia do trabalho voltado ao RH, né? A gente diz que é uma psicologia do trabalho despreocupada, assim, com questões relacionadas à saúde do trabalhador, à subjetividade, ao sentido do trabalho, mas é uma psicologia que está alinhada ali com um paradigma produtivista de colocar o trabalhador enquanto um instrumento, um objeto, né, para fazer com que a organização continue a sua produção. Ou seja, o psicólogo está ali amparando a gestão de pessoas para poder ajudar a adaptação desse trabalhador aos modos e os processos de produção, que, por mais que tenha um discurso, né, assim, humanista, são processos assim, adoecedores, né? E eu me deparei com aquilo, eu fiquei muito insatisfeito, né? Assim, psicologia do trabalho é isso, né? Só que nesse momento, alguns meses depois, eis que chega Fernando Gastal para me salvar. Recém-chegado da França,
né? Fez um concurso lá para humanista existencial, e aí eu vi ele estava dando uma aula sobre humanismo existencial e vi que ele tocava no tema do trabalho com uma certa frequência, eu resolvi me aproximar dele, e foi aí então que eu conheci a sociologia clínica e as clínicas do trabalho. E aí meu universo se abriu. Até então, um estudante de psicologia acha que psicologia do trabalho, né, é a psicologia organizacional do RH. Se você vai pegar os cursos, né, das faculdades, assim, ao longo do Brasil, assim, as faculdades privadas, você olha o plano de ensino, psicologia organizacional do trabalho é essa, né? Gestão de pessoas, RH, e não tem nenhuma discussão, digamos assim, um pouco mais crítica para se perceber o que é o trabalho. Esqueci de botar aqui o cronômetro, eu vou botar o cronômetro aqui, eu sei que você deve estar controlando aí, Vera, mas eu vou botar aqui mais uns 20 minutos, devo ter, né? Mais ou menos, 25, mais ou menos. E aí eu conheci a sociologia clínica e aí comecei a estudar aquilo, e aí aquilo foi me ajudando, assim, até de uma maneira terapêutica, a compreender esse sofrimento, né, que eu convivi, né, e presenciei ali naquele ambiente, assim, hostil, né? O trabalho não pode ser isso, né? Era essa a minha indignação. Não é possível que o trabalho seja isso, né? E aí fiz meu TCC, né? Fui conhecendo um pouco mais, assim, sobre a sociologia clínica, e foi quando, então, eu percebi que não só a sociologia clínica, mas haviam diversas outras iniciativas, movimentos, tendências teóricas e metodológicas que também estavam, assim, preocupadas e dedicadas a estudar a relação psicologia e trabalho de uma maneira crítica, né? Quando eu falo crítica, é saindo desse lugar que a psicologia historicamente se constituiu, se consolidou, né? Até a década de 80 era muito forte isso, né? A década de 90, uma psicologia aliada ali, um projeto, assim, digamos, um projeto burguês, né? O psicólogo totalmente uma postura crítica. E aí isso me abriu um outro caminho. E aí eu fui estudar esse caminho e aí me deparar com essa realidade toda de diversas tendências. Eu falei, bom, eu vou fazer uma discussão aqui de que maneira que a sociologia clínica pode contribuir nesse diálogo com outras tendências, né? E eu via que eram tendências que não faziam diálogos, né? Havia assim, uma barreira institucional, uma barreira teórica, porque cada um está se baseando em preceitos diferentes, mas eles têm alguma afinidade, né? Que é uma afinidade com relação à ética de pesquisa, transformação social, né? Uma preocupação em garantir um protagonismo do trabalhador, né? De superar paradigmas utilitaristas e de eficácia, trazendo um paradigma mais voltado ao sentido do trabalho. E aí foi isso que eu me aventurei, né? E aí, para fazer essa discussão em torno da sociologia clínica, eu fui mapear essas tendências. Então, assim, meu trabalho é bem teórico. Para vocês pode ser um pouco enfadonho a primeira apresentação, tal como ela vai se apresentar, mas para mim foi super estimulante, né? Cansativo, né? Quem está fazendo mestrado aí sabe o quanto que é desgastante, né? O processo de produção do mestrado, né? As frustrações diárias que a gente acaba tendo. Mas, assim, para mim foi muito estimulante poder fazer essa discussão, né? E foi nesse caminho que eu fui conhecendo a psicodinâmica do trabalho, a clínica da atividade, as diversas vertentes da psicologia social, crítica do trabalho, né? Que estão se dedicando ao tema do trabalho, o modelo de desgaste mental da Seligman Silva, que é uma psiquiatra também, que tem grande contribuição, é bem conhecida dentro dessa discussão, né? E eu fui querer entender essas tendências para depois, no segundo passo, apresentar a sociologia clínica e ver de que maneira que ela pode contribuir aí para a discussão desse cenário, né? Assim, qual é o objetivo, assim, especificamente, de eu estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Assim, foi porque eu acho que a gente precisa estar amparado teoricamente, metodologicamente, para encarar uma realidade
que é multifacetada, que é complexa, né? A realidade do trabalho, e principalmente a realidade do trabalho contemporâneo. Eu participei de diversos cursos ao longo dessa minha formação, né, desse interesse em torno da psicologia do trabalho, eu fui fazendo cursos. E o que eu mais percebi eram psicólogos organizacionais que também estavam nesse curso, se deparando com uma certa limitação das ferramentas que eles tinham teóricas para compreender uma realidade do trabalho, e que eles precisariam fazer toda uma capacitação, né, uma informação para se amparar, isso mesmo, assim, essa ideia de ter um aparato teórico. A gente vai ver, assim, quando a gente estuda a psicodinâmica do trabalho, por exemplo, a quantidade de verbetes, né, que eles produziram, né, o Dejus, né, os seus pesquisadores, assim, a quantidade de verbetes que eles produziram e como que aquilo ampara a gente a compreender uma certa realidade do trabalho. Você pega, por exemplo, a clínica da atividade, né, com uma perspectiva em torno ali do gênero profissional, como é que você compreender, né, esse conceito te possibilita compreender determinadas realidades do trabalho. E com a sociologia clínica não foi diferente, assim. O que a sociologia clínica tinha, né, que poderia, assim, contribuir para que eu pudesse compreender melhor a realidade do trabalho? E foi nesse caminho que eu fiz. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, né, porque, como é uma apresentação um pouco teórica, e para não ficar tão perdido assim, aí vocês podem acompanhar pelo menos com os slides. Deixa eu só aprender aqui como é que faz. Tá. Vocês conseguem visualizar aí a minha apresentação? Mais ou menos? Sim. Está aparecendo? Está carregando? Está abrindo, Felipe. Está abrindo. Abriu. Abriu? Esse aí é o tema, tá, gente? Eu vou, enfim, correr com a apresentação, porque como está muito grande, mas vocês podem depois, posso compartilhar com vocês os slides, para vocês terem alguma ferramenta, assim, né? Alguma coisa para estudar, se vocês quiserem depois se aprofundar. Mas eu vou passar um pouco batido, assim, em algumas coisas, só para vocês não ficarem também muito perdidos, ficar muito desgastante. Para a gente chegar naquilo que importa, né? As contribuições da própria sociologia clínica. Aqui eu faço uma rápida apresentação da sociologia clínica. Quando a gente fala sociologia clínica, né? Olha esse nome, sociologia e clínica. Ela está justamente tentando abranger duas dimensões que até então, quando surge a sociologia clínica, ela é vista de uma maneira muito, muito, muito fragmentada, né? Muito dividida. De um lado, a sociologia, estudando questões relacionadas ao seu objeto, da sociologia, da sociedade, e de outro lado, uma clínica voltada, assim, muitas vezes, é uma grande crítica que se faz à psicologia, voltada a um certo psicologismo, né? Então, a sociologia clínica é um certo esforço de superação dessas duas realidades que foram vistas sempre de maneira fragmentada, né? De um lado, da sociologia voltando seus estudos para um certo sociologismo e a psicologia voltando seus estudos para um certo psicologismo, né? Quando eu falo de sociologismo, é colocar uma certa hierarquia nos estudos da sociedade em detrimento aos estudos dos indivíduos, né? Você pega uma frase do Durkheim, ele vai falar assim, o Durkheim é um sociólogo, eu tenho horror a esse objeto que fala, né? Esse objeto que fala não me interessa, porque é muito subjetivo. O que me importa são os fatos sociais, são as estruturas objetivas a qual esse sujeito que fala é derivado, né? Então, ele preza por uma certa sociedade, por umas estruturas sociais que determinam o indivíduo. O indivíduo nada mais é que um acidente diante dessa estrutura já pré-estabelecida, pré-formada. O que seria um psicologismo? Né? O psicologismo é você reduzir as experiências a um olhar individualizante. Né? Você, por exemplo, dizer dentro do ambiente de trabalho que as pessoas que se filiam ao sindicato, as pessoas que por exemplo, as pessoas que fazem reivindicações, elas teriam problemas com a autoridade. Né? É reduzir o problema da violência na comunidade a questões relacionadas à ausência de superego, né? Usando o termo aqui da psicanálise,
ausência de regras bem estabelecidas. Isso é um sociologismo, isso é um psicologismo, reduzir experiências complexas a uma dimensão particular, individualizante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, só para vocês entenderem. A sociologia clínica é essa oportunidade de você ampliar a escuta, entendeu? É sair um pouco de considerações fechadas. Quando você se aprofunda na sociologia clínica, é a possibilidade de você entender que a realidade ela é um fenômeno complexo e que você, não é com a psicologia, não é com a psicanálise, com a sociologia que você vai compreender uma realidade que é muito complexa. É preciso um diálogo, um esforço de superação das diversas disciplinas para compreender uma realidade com tamanha complexidade, né? Então, por isso que ela vai se lançar numa perspectiva assim, pluridisciplinar, multirreferencial, né? Interdisciplinar, alguns vão dizer transdisciplinar, que é tentar assim, se afastar de uma ideia de uma identidade disciplinar, né? A sociologia ela não quer se firmar enquanto uma identidade disciplinar, enquanto uma meta-teoria, tal qual, por exemplo, a psicanálise, né? Embora ela vai dialogar muito com a psicanálise, assim com os autores da sociologia, que tem uma abertura clínica, vai dialogar muito com a fenomenologia, né? O William trouxe aí o Sartre. O Sartre é uma figura que está, pelo menos nos trabalhos do Goulet-Jacques, Vincent de Goulet-Jacques, que é um autor dentro da sociologia clínica que eu me utilizo bastante, porque é justamente o autor que vai trabalhar com relação ao trabalho, né? O tema dele é o trabalho, assim, está muito preocupado em discutir essa realidade do trabalho. Por quê? A sociologia clínica ela não é uma, digamos assim, uma perspectiva, uma abordagem teórico-metodológica voltada para a discussão do trabalho. Ela tem objetos múltiplos, né? Você pode usar a sociologia clínica para entender, fazer uma análise institucional numa escola, por exemplo, né? Você pode usar a sociologia clínica para compreender a realidade de cantores de rap, né? Como tem um estudo desse, cantores de rap de uma determinada localidade. Mas o tema do trabalho ele está muito presente nesse autor, que é o Vincent de Goulet-Jacques, que eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que ele tem de contribuição, assim, o que ele tem de análise da realidade do trabalho, que pode ser assim importante para a gente dialogar aqui e para a gente se armar enquanto aparato teórico e metodológico para encarar uma realidade de trabalho, como eu falei, multifacetada, complexa, né? Então, ela vai assim abandonar essas divisões acadêmicas disciplinares, né? E vai tentar assim superar esses reducionismos, né? Porque ela entende que essas divisões que acontecem, essa falta de diálogo que acontece, elas contribuem para uma compreensão fragmentada, né? Contribuem para uma compreensão que pouco complexa da realidade, né? Porque as relações socioafetivas, aquilo que acontece no real, no vivido, né? E aí você pega uma contribuição da fenomenologia, não vou entrar assim na discussão da fenomenologia, mas a fenomenologia ela preza muito pela experiência tal como ela se dá, né? Então ele quer avançar nisso, né? Ele quer ir para o real, o que está acontecendo no real, que é a partir dessa realidade que ele vai construir, digamos assim, vai racionalizar uma teoria, né? Não é uma teoria a priori que vai, assim, vou compreender, vou querer submeter a minha visão, né, àquela teoria a priori que eu tenho. Eu estou aberto a uma experiência que está acontecendo no vivido, no real, para, a partir dessa experiência, eu poder... É claro que a gente não pode ser hipócrita, a gente vai com as nossas hipóteses, a gente vai com as nossas intenções. É importante que isso apareça, né, essa análise das intenções, né, como é que a gente está interferindo no campo de estudo ali, né, por isso que se utiliza de uma pesquisa intervenção, né, o pesquisador ele não é neutro, ele está atuando o tempo todo ali produzindo realidade, mas é importante que ele também saiba se distanciar de algumas coisas para tentar entender o fenômeno tal como ele se dá. Felipe, não entendi nada, é muito teórico isso. Daqui a pouco talvez a gente entenda, tá? Mas só para apresentar um pouco assim o quanto que isso... o quanto que a sociologia clínica está preocupada por um olhar complexo, é difícil, né, a gente fazer afirmações assim que vá colocar em caixinhas, né? Ela está aberta a isso. E para isso, né, ir para o real do trabalho e para o vivido dos sujeitos é fundamental para compreender
as determinações que pesam sobre cada um de nós, isso que a Eliane falou com relação ao Bourdieu, né? O Bourdieu ele vai falar muito dessa herança que nós temos, né? Que a gente herda socialmente a partir do lugar que a gente se encontra, né? E o Gulejac, né? O Sociologia Clínica, dá visibilidade a isso para que ao compreendermos os pesos que nos atravessam, né, os lugares que nos são colocados, que a gente possa tomar consciência deles e, a partir disso, aumentar nossas possibilidades de agir. Né? Nesse sentido, o Sartre se faz muito presente. Né? Não importa aquilo que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Né? Ou seja, sou determinado pelo peso social, né, pelos imperativos sociais, mas aquilo não é o suficiente para determinar a minha história. Então, ao me deparar, né, com a minha história, eu consigo pensar estratégias, saídas de outras histórias que eu possa produzir. Né? Tem uma dimensão criativa, qual isso é muito trabalhado. Eu vou avançar aqui, isso aqui é só uma frase do Yves Clos, da importância da gente pensar novas maneiras de fazer pesquisa, né? Superar essas visões mais reducionistas da psicologia do trabalho tradicional, né? E como que a transformação do trabalho contemporâneo ela vem provocando nós psicólogos, nós sociólogos, nós pesquisadores, a responder essas transformações com novas ferramentas teóricas e metodológicas. Felipe, 5 minutos. Uhum. Eu acho que você vai precisar de um tempinho a mais, né? Mas gente, essa missão de tempo é difícil, hein? Passar muito rápido. É bizarro. Fala mais um pouquinho aí, passa aí mais uns minutinhos, vai lá. Tá, eu vou correr aqui com a apresentação para a gente dar tempo para a pergunta, se não tiver pergunta, eu retomo. Só para contextualizar rapidamente, a psicologia do trabalho, não vou me aprofundar nisso, mas assim, a psicologia do trabalho ela tem uma história, né? Ela surge a partir de uma história, e hoje em dia, né, eu fiz essa sistematização, e é claro que quando a gente sistematiza, né, a gente perde um pouco em termos de complexidade, mas a gente ganha em didática, né? Pelo menos aparece organizado. Mas a psicologia do trabalho, digamos assim, de uma maneira muito simplificada, ela tem, digamos, 3 faces, né, ao longo da história. Uma face lá no início do século passado, né, que surge lá a psicologia industrial, o psicólogo afastado, né, o psicólogo exercia uma função de consultoria, ele estava ali afastado do processo produtivo. Logo depois, o psicólogo ele entra ali por volta de 1960, ele entra nas organizações porque passou-se a entender que a produtividade ela estava mais relacionada às relações interpessoais do que propriamente às condições físicas, né? Ventilação, iluminação. Não, peraí, o que faz produzir mesmo são as condições de liderança, o status social dentro da empresa, as pequenas competições entre os trabalhadores. Então, essa psicologia organizacional, que é predominante hoje, digamos assim, né? Ela é marcada pela sofisticação dos instrumentos de controle. Né? Se antes você conseguia lá controlar o trabalhador a partir de uma quantificação dos gestos, a psicologia organizacional ela vai se dar a psicologia organizacional tal qual ela se apresenta hoje, mas tendo essa herança desde 1960, ela se apresenta como uma sofisticação dos instrumentos de controle dos trabalhadores para que possam produzir cada vez mais. E um terceiro momento foi onde eu me dediquei, que é a psicologia do trabalho, digamos assim, psicologia do trabalho propriamente dita, que é uma psicologia do trabalho mais crítica. Tá? E foi aí que, nesse mundão aqui da psicologia do trabalho, que eu entrei, e não vou me aprofundar nisso, mas só para fazer uma rápida explanação do que significa essa psicologia do trabalho e onde que eu acho que é importante a psicologia do trabalho se ampliar, né, assim, dentro da discussão acadêmica, para que mais pessoas tenham acesso, né, e sair um pouco dessa psicologia tradicional do RH, que nós, psicólogos, possamos divulgar assim, outras abordagens que não são tão assim, compartilhadas cada vez mais, né? Mas me espantou muito assim, né? O quanto que essa abordagem ela é pouco discutida em muitas universidades. Tem gente que nunca ouviu falar. Mas só para dizer assim, as particularidades, né? Elas têm diferenças,
essa psicologia do trabalho, eu estou chamando aqui diversas tendências, mas ela tem algumas coisas em comum, tá? Vamos lá. Ela surge da insatisfação de diversos grupos sociais com as práticas impostas pela psicologia organizacional, então é uma resposta a um tipo de psicologia do trabalho que tradicionalmente foi construída, né? Muito voltada para essa produtividade, pela objetificação do trabalhador, né? Ela tem uma postura ética que vai privilegiar a subjetividade, o sentido do trabalho, para além do paradigma produtivista. Nesse sentido, a sociologia clínica vai emprestar ferramentas assim de resgatar essa discussão dentro dos espaços de trabalho, né? Essa valorização da saúde do trabalhador, dos sentimentos, né? Para além de um sentido imposto, né? Verticalmente pela empresa. Essa proposta interdisciplinar, ela está dizendo que as organizações, né, essas perspectivas estão dizendo que as organizações não são uma ilha, né? Não dá para compreender uma organização do trabalho, uma instituição, de uma maneira isolada, porque ela é atravessada por diversos outros elementos macrosociais, políticos, econômicos, culturais, né? Existem diversos níveis que nós devemos levar em consideração para compreender uma realidade do trabalho, né? Os microsociais, as microrrelações, para você compreender um fenômeno do trabalho, é preciso levar em consideração a biografia do trabalhador, né? A trajetória pessoal, né? Aliado com a certa cultura do seu setor, aliado com a cultura macrosocial, questões econômicas, jurídicas, da legislação trabalhista, políticas, tudo isso é preciso trazer, por isso, nesse sentido, né, essa perspectiva interdisciplinar. E, principalmente, assim, ela vai conferir um status epistemológico ao trabalhador, né? O que é isso, Felipe? É dizer que o trabalhador é peça fundamental na produção de saídas possíveis dentro do trabalho. É preciso dar voz ao trabalhador, é preciso tirar ele desse lugar de objeto e torná-lo sujeito. Ele deve ser um protagonista, ele deve ocupar espaços, ou produzir espaços onde ele tem a oportunidade de falar, né, sobre o seu trabalho, de fazer a palavra circular. Isso obviamente, não é a regra, né? Mas é possível que a gente possa produzir assim aliados dentro das empresas, né? E a depender de cada empresa, isso tem uma facilidade. Eu trabalho dentro de uma organização, assim, às vezes, né? Uma organização, às vezes não, assim, eu digo, eu vou 2 vezes na semana, né? E é uma organização que está ali com fins de lucro, né? Mas você pode ir construir, né, no seu trabalho, saídas possíveis, né? Você pode fazer fissuras, pequenas fissuras em muralhas já cristalizadas, já consolidadas, e para isso você vai conseguindo ali aliados, né? Onde você vai conseguindo ali fazer essas aberturas cada vez mais para poder trazer uma participação do protagonismo do trabalhador, né? Então foi isso. Aí eu apresentei assim um pouco das perspectivas, né? Fiz essa apresentação de diversas perspectivas que eu trabalhei: a saúde do trabalhador, a psicologia social, que é uma outra tendência, outro movimento assim muito plural que vai pensar as questões do trabalho. Isso tudo para vocês saberem que não existe só psicologia RH, né? Existem diversas outras abordagens. O modelo de desgaste mental também. As clínicas do trabalho, né, que vocês acho que já assistiram alguma aula aí sobre clínica da atividade, não tiveram a psicodinâmica ainda, assim, não sei se vai ter, mas que é extremamente, assim, tem uma contribuição muito, muito interessante, muito, muito forte, assim, para a discussão, e teve uma entrada muito boa aqui no Brasil, né? Talvez das clínicas de trabalho é a que mais tem expressividade aqui no Brasil, se eu não me engano, né? Mas acredito que sim. E aí, tem tempo ainda? Será que dá? 5 minutinhos? Não, na verdade, seu tempo estourou já, né? Você já passou 3 minutos. 3? Mas vai mais um pouquinho aí. Fecha aí sua fala, se organiza para fechar. Vou fazer 5 minutos e acaba, então. Tá? Para quem quiser assim, saber um pouco mais sobre sociologia clínica, vocês podem ler minha dissertação, que não está tão bem escrita assim, mas vocês podem fazer pesquisas, né?
Mas a minha dissertação tem lá algumas referências bibliográficas que vocês podem, enfim, se aprofundar depois, que eu acho muito potente essa perspectiva, tá, gente? Aqui eu faço algumas considerações, né? O quanto que ela não tem objeto, eu já falei isso para vocês, mas alguns autores vão trabalhar com a perspectiva do trabalho. O Fernando Gastal, no Brasil, é um deles, né? Ele que se aprofunda no tema do trabalho. Existem outros psicólogos, né, estudiosos que estão falando sobre a sociologia clínica no Brasil, mas aqui no Brasil o tema do trabalho é o Fernando, e no cenário mundial, assim, o Vincent Gulejac é a grande referência. É isso, assim. A proposta do Gulejac é compreender as determinações socioeconômicas e socio-históricas que pesam sobre os indivíduos, né? Levando as pessoas a tomarem consciência das determinações que incidam sobre elas, possibilitando uma transformação. Esse fragmento aqui é digamos assim, uma essência da sociologia clínica, é fazer uma compreensão socioeconômica, socio-histórica de uma realidade do trabalho, né? Ou seja, eu compreendendo as estruturas sociais do trabalho, né? Aquilo que pesa sobre a gente e que nos determina, e compreendendo isso, eu consigo me afastar disso para pensar estratégias, tomando consciência disso, eu consigo me afastar disso para criar estratégias e saídas possíveis que possam me levar a transformações, a caminhos de saúde, né? Aí, para isso, ele vai mergulhar nas organizações. A grande contribuição da sociologia clínica, então, o que eu percebi foi essa, de que a sociologia clínica ela contribui fazendo uma análise minuciosa, assim, com relação à noção de gerência, com relação ao poder organizacional, né? E ele faz uma grande percepção, assim, que eu acho... Deixa eu passar isso aqui, não é importante. Quer ver? Só um minuto eu vou trazer para vocês. Depois eu volto a isso aqui. A grande percepção dele, assim, né? Essa contribuição, assim, sobre a noção de organização, que ele vai falar o seguinte: olha só, a gente precisa parar de ver as organizações enquanto um organismo, né? Enquanto um organismo já pré-estabelecido. A organização ela é um sistema sociomental. Ela está superando ali, né, o reducionismo. Mas que sentido, assim, sociomental, Felipe? Sentido de que ela sai em defesa de uma visão que procura aprender o fenômeno organizacional a partir da articulação de estruturas econômicas, políticas, ideológicas e psicológicas. Então, para a gente olhar para uma organização, a gente precisa estar com uma escuta aberta, né? Precisa estar com o coração aberto para compreender que a organização ela não se resume àquilo que acontece naquele espaço. É preciso levar em consideração outros aspectos. Como eu falei, a própria organização, a estrutura, a trajetória individual das pessoas que estão ali, questões culturais, questões econômicas, jurídicas, políticas, né? Tudo isso compõe para que a gente possa lançar-nos, né, uma visão mais sofisticada, né, de uma realidade de trabalho. A outra ideia, que eu acho que é uma das mais importantes também, é uma ideia de compreender que hoje nós passamos uma certa substituição de uma lógica organizacional moderna, baseada na repressão e na disciplina, para uma lógica organizacional hipermoderna, né, que ele vai chamar, que é baseada na mobilização subjetiva e na sedução, né? A ideia de que se antes você tinha um capataz, né, um chefe carrasco, hoje em dia, óbvio que isso existe ainda hoje, né? Essa centralização, né? Essa hierarquização, mas hoje em dia as empresas apostam, né? A gestão de pessoas apostam numa maneira de tentar capturar esses trabalhadores, né? Oferecendo ali a possibilidade de se realizar pessoalmente, né? Realizar seus desejos. A empresa passa a ser um lugar em que as pessoas podem realizar a si mesmas, né? Diante de um cenário de esgotamento das grandes narrativas, diante de um cenário em que as pessoas se encontram, assim, digamos, perdidas, sem grandes referências, a empresa ela aparece como uma nova paróquia, assim vai chamar o Gulejac. É uma oportunidade de você realizar o seu desejo. E, obviamente,
esse desejo é um desejo imposto, né? Imposto pela própria organização. Ela tem lá um conjunto de prescrições às quais você deve se submeter, né? Você deve se engajar, você deve criar uma espécie até de contrato narcísico com essa empresa, né? Onde você vai ali oferecer toda a sua energia, vai canalizar toda a sua energia sexual, sua libido, né? Para poder ser capturada a ponto de produzir, de converter essa energia psíquica em energia de produtividade. E isso é feito de uma maneira assim muito sedutora, né? As empresas estão com um discurso, práticas, procedimentos que visam seduzir esse trabalhador e falar assim: aqui você vai ser feliz, aqui é uma oportunidade para você ser feliz, basta você querer, né? Então, assim, todo um conjunto, toda uma cultura, ela se estabelece ali, né? Um culto ao alto desempenho, à excelência, né? As pessoas procuram, né? Na procura por reconhecimento, né? As pessoas são capazes de ficarem nessa dinâmica, assim, uma relação abusiva, digamos assim, com a própria empresa, né? E é claro que algumas pessoas vão ter o gosto por aquilo, né? Vão se dar o gosto, porque diante da falta de referências sociais para onde as pessoas podem caminhar, a empresa se apresenta como uma oportunidade das pessoas realizarem a sua existência, né? Das pessoas colocarem a sua existência, o sentido da sua existência ali dentro. Uma outra contribuição, já fechando, Vera, prometo, né? Essas são as contribuições com relação ao sujeito do trabalho, né? Ele aposta nessa ideia de que nós estamos diante de um novo sujeito, não mais dócil e obediente a uma autoridade, né? Não mais assim entregue, porque antigamente era assim, né? Eu estou fazendo meu trabalho aqui, mas é um trabalho instrumental, né? Só para eu viver a minha vida e não tem sentido nenhum. Hoje em dia abriu-se a possibilidade de um trabalho que tem um sentido existencial, né? E a empresa ela tenta capturar nisso, né? Tenta jogar com isso. Então você vai ver assim alguns imperativos, né? que rondam assim as empresas, né? Busque de forma desenfreada a sua realização pessoal, esteja consagrado de corpo e alma no trabalho, né? Essa ideia de vestir a camisa, né? Você precisa que você dê seu sangue, né? E a sua felicidade depende disso, né? Para você se realizar. A sua felicidade depende da evolução da empresa, né? A sua saúde é a saúde da empresa, né? A saúde da empresa é a sua saúde, essa mistura. Internalize os princípios da organização, é preciso internalizar todas as missões, né? Para que você esteja engajado, seja bem adaptado às demandas da empresa, saiba gerir seu estresse diante de situações que o constranjam, né? A ideia de resiliência, né? É vista como uma certa competência, né? É preciso ser resiliente para lidar com dificuldade do trabalho. Gente, olha só, dificuldade de trabalho sempre vai existir, né? Mas quando ele te captura nesse sentido de seja resiliente para lidar com as adversidades do trabalho, é porque existe uma gestão que está assim. Se você pega os papas da gestão de pessoas, que é Avenato, João Dutra, está escrito lá, é preciso criar um ambiente de trabalho instável, competitivo, para que as pessoas possam se engajar, sair do seu lugar comum, né? As pessoas têm que estar o tempo todo se reinventando. E aí, fechando agora, essa ideia de resiliência é justamente para você, para dizer que a sua felicidade, o seu sofrimento depende apenas de você. Ou você é resiliente o suficiente para lidar com as adversidades, né? Ou você não é, ou você é fraco. E ninguém quer ser fraco, né? E ninguém admite essa fraqueza no ambiente de trabalho. Olha, eu vou parar por aqui, vou deixar abertas as perguntas, caso vocês tenham, e aí depois eu faço uma outra finalização aqui que eu acho que pode amarrar assim com as perguntas que podem aparecer. Desculpa ser corrido assim, mas é só porque era tanta coisa para falar, estava empolgado. E, bom, vou deixar a fala aí com vocês um pouquinho. Felipe, muito obrigada. Nossa, uma delícia ouvir você, Felipe. Eu ficaria aqui ouvindo, porque você tem uma fala muito dinâmica, assim, né? E aí dava vontade de abrir, voltar lá na Williane, e a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. Obrigada, Felipe.
Pessoal, aberto aí para as perguntas. Já tem uma pergunta para a Williane. E eu vou fazer essa pergunta aqui. Williane, é uma pergunta da Osana, e ela diz assim: Williane, olhar para um jovem pobre em meio a tantas desigualdades, em uma competitividade cruel como o vestibular, é pensar em um processo de superação em que, para conseguir realizar seu desejo ou escolha, implicará em fazer muito esforço? Fazer o dobro e até o triplo da dedicação de um jovem de outras classes? O que se perde nesse processo para se conseguir o que se deseja? O quanto os jovens se veem em condições de fazer esse esforço e até sacrifícios? Muito boa a questão dela, né? Sim, sim. A primeira coisa, Osana, que me ocorre, né, ouvindo aqui sua pergunta, eu localizei no chat também e dei uma lida para acompanhar, não existem saídas saudáveis individuais para problemas, para dificuldades que são estruturais. Não é o jovem sozinho se sacrificando, perdendo, né? Cadê a pergunta? Perdendo alguma coisa para poder conseguir essa vaga na universidade, para poder dar conta de transformar a sociedade. Não existe saída individual saudável para um problema, para uma dificuldade que é estrutural. Então, é a força do coletivo, do grupo. Dentro das universidades existem, né, toda uma mobilização para acesso e permanência, bolsas de permanência, né, por renda, por histórico social. Falho ainda, sim, muito falho, dada a realidade do Brasil, mas é algo que existe, e os jovens, falando da minha experiência no cursinho, muitos deles, Osana, nem tinham essa noção de que é difícil pra caramba, mas tem como ser um pouquinho menos, sabe? Tem como ainda ter um suporte, ter uma rede, ter grupo, ter apoio. Então, não é individualmente se sacrificando e sofrendo nesse processo que se dá conta, que se melhora e se resolve. Agora, a avaliação aí sim, a avaliação é individual. A percepção de como é que é para mim, dentro dessa estrutura, dentro dessa realidade, sabendo sim que pode ser mais difícil para mim, dada a minha classe, dada a minha origem, eu ter o acesso ao ensino superior, mas o quanto isso vale para mim? A avaliação é individual, né? Como é que é para mim hoje fazer os esforços? Porque, por exemplo, para a classe trabalhadora, abrir mão de um sábado e ficar de 9 da manhã às 17 assistindo aula, foi um sacrifício para muitos deles, foi difícil para muitos deles, só que na percepção individual, no projeto de ser, na individualidade de cada um, se sustenta quando faz sentido, se sustenta quando tem desejo, quando tem vontade, e o coletivo ancorando, dando força e apoiando de alguma maneira. Nesse caso, o coletivo era o cursinho, sem dúvida, como eu sinalizei aqui na minha fala, ver iguais conseguindo aquilo que eles queriam, e ver iguais compartilhando as mesmas dificuldades. Muitas vezes eu não tinha a grana da passagem, os alunos ouviam isso dos próprios professores. E o que eu fiz? Como é que eu me articulei? Que saídas eu encontrei? Então, isso amplia horizontes e não é que melhora ou resolve, mas deixa um pouquinho menos difícil. Então, a consciência e o engajamento, a força, a mobilização coletiva para poder fazer essa escolha que é, sim, pessoal, individual. Acho que consigo responder assim, Osana. Obrigada. Eu fiquei pensando nessa sua fala, né, Uliane? Eu coordenei aqui em Macaé um grupo de alunos, né, de psicologia, que eles iam até as escolas públicas para discutir sobre profissão, né? E era impressionante, assim, como os alunos da rede pública não sabiam quais cursos de faculdade tinham em Macaé. Tem enfermagem, tem medicina, não sabiam, né, assim, de como é isso, de como o encontro, de como isso se abre a partir do encontro com outras pessoas, né? Como isso é reduzido, né? E aí acho que a gente pode pensar, inclusive, em políticas públicas para que a gente pudesse discutir isso nas escolas, porque acho que o Felipe falou isso muito bem, assim, a escola não prepara para isso, assim, não traz essa abertura, né, essa dimensão. Eu vou... Felipe aqui bombando, né? Empolgação do Felipe. A Noemi diz que percebe nos dois palestrantes o quanto o social acaba produzindo as nossas escolhas, né? E até trazendo limitação para a própria subjetividade na expressão do trabalho. E a Osana tem uma questão para o Felipe também. Felipe,
Gostaria de saber a sua opinião sobre as possibilidades de inserção e atuação do psicólogo do trabalho, visto que a busca das organizações é por a psicologia de RH, barra gestão de pessoas, né? Eu atuo como a teoria da clínica do trabalho no meu atendimento clínico, pois nas empresas não encontrei espaço nem interesse para usar ferramentas da clínica do trabalho. Então, o trabalhador vai tratar seu sofrimento do trabalho de forma individual, custeando seu tratamento. Como você disse, que o remédio vira instrumento de trabalho, a psicoterapia vira um custo do trabalho. Quem perguntou? O nome Rosana. da pessoa? Não, Rosana. Foi no ponto, assim, Rosana, assim, porque é isso, né? O problema é o trabalhador e que ele que vai se haver com as suas, com os seus problemas pessoais, né? O trabalho nada tem a ver com isso, né? Se a pessoa sofre no trabalho, se a pessoa está angustiada, está ansiosa, está depressiva, sofreu burnout, é porque ela não tem condições de recursos pessoais e que ela vai buscar esses recursos, né? Aí vai para a neurolinguística, vai para uma terapia, vai tomar um remédio. Nesse sentido, o remédio ele acaba sendo visto aí por alguns profissionais da saúde como um instrumento de trabalho. Agora, com relação à inserção do psicólogo dentro desses espaços, com essa postura um pouco mais crítica, de valorização da saúde do trabalhador, de fato, assim, tem poucos espaços para a gente para atuar em empresas privadas, né? Assim, tem muito espaço em sindicato, associações, cooperativas, Sereste, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador do SUS, mas eu acho que é possível, assim como eu faço, né, trabalhar numa empresa privada e lidar com, assim, essas aberturas, né, que você vai criando, assim, pequenos aliados ali dentro, você vai conversando com a chefia, né, com os gestores. E é claro, assim, o lugar onde eu trabalho tem essa abertura para isso, né? Embora seja uma empresa privada, existe a possibilidade de eu fazer, por exemplo, uma reunião que não seja uma reunião, como os psicólogos são convidados a fazer, palestra motivacional. Não, vamos escutar o que os trabalhadores têm a dizer, né? Você até é convidado assim, faz uma palestra motivacional em questão de motivados. Não vou fazer palestra motivacional, né? Vamos escutar o que as pessoas têm a dizer, fazer a palavra circular. Aí você chega para falar com as pessoas não estão acostumadas com isso. Você cria um grupo lá, tá todo mundo sentado com as costas na cadeira. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem, estou feliz aqui. Não tá, mentira. Não tá tudo bem. O dia a dia está apontando para isso. Aí você vai criando dinâmicas, né? A sociologia clínica tem dinâmicas, tem instrumentos assim que podem contribuir, a psicodinâmica do trabalho também tem, mas você fazer a palavra circular, assim, convocar eles a contribuir, né? E isso você vê o efeito na saúde, né? Agora sim, né? Minha voz está sendo considerada, né? Eu me sinto agora fazendo parte da construção de possibilidades, né? De superar, assim, esses sofrimentos que se apresentam. Você vê que às vezes são pequenas reivindicações que vão fazer uma grande diferença. Recentemente eu consegui colocar um funcionário a mais no setor para desafogar a sobrecarga. Aí você vai lá, você pega essa demanda compartilhada entre eles, você leva isso para a gestão, a chefia fala o quê? Não dá. É custo. Não, mas espera aí, olha só, vamos dialogar? Assim, eu acho que você colocar uma pessoa, você vai evitar diversos problemas lá na frente, né? Pessoas que vão começar a ficar muito desgastadas, vão pedir para sair, vão começar a faltar. Você vai, assim, criando, assim, pequenas fissuras. Aí você consegue lá um que vai entender isso, outros não vão entender, e você vai dialogando, né, nesses espaços. Mas, com certeza, Rosana, assim, as principais organizações, o trabalho do psicólogo, inclusive, já é prescrito, já é pré-formatado, né? Você não pode fazer muito além daquilo, né? E só para fechar, quando a gente fala de uma psicologia tradicional e uma psicologia crítica, não é querer ser maniqueísta também, né? Que existe assim uma de um lado e outra de outro. Existe uma possibilidade de atuações aqui dos profissionais, né? E isso vai depender muito de uma postura ética também de cada profissional. Para um psicólogo do trabalho tradicional, essas questões que eu trouxe aqui nem é uma questão. Para ele, que é só executar, fazer com que o trabalhador possa produzir, né? Produza. Mas, quando a gente vai no nosso código de ética, está dizendo lá que nós tenhamos
um olhar crítico sobre a realidade do trabalho. Só que a maioria dos psicólogos organizacionais, isso não é uma questão, entendeu? Eu acho que essa discussão em torno de uma psicologia do trabalho crítica é justamente para dar luz a determinadas práticas e discursos das organizações, por exemplo, metas inatingíveis, né? O quanto que isso é prejudicial para o trabalhador, né? E aí o psicólogo vai estar lá para sinalizar, olha só, isso aqui acho que é um problema, né? A gente pode pensar outras saídas. Não sei se eu respondi, mas acho que era mais ou menos essa pergunta, né? Os dois responderam minhas perguntas. Obrigada, viu? Adorei as respostas. Que bom, Zana. A Vivian está pedindo se é possível colocar as referências bibliográficas no WhatsApp do curso. A Osana está adorando ver a empolgação do Felipe. E a Liliane disse a mesma coisa. É ótimo ouvir uma pessoa empolgada falando de uma forma tão suave sobre algo tão complexo. Obrigada, Felipe. A Verônica, obrigada, Felipe, mais uma vez por sua excelente fala. A Noemi, é perverso colocar a responsabilidade no indivíduo que não tem privilégios sociais. Verdade, Noemi. E o Nilson tem uma pergunta para o Felipe. Entendo que a fase das empresas que tentavam ser empresa dos sonhos, capturando o desejo do sujeito, já está superada. Hoje, as empresas apregoam uma relação muito mais pragmática e temporal. As pessoas estão de passagem pela empresa, não precisam vestir a camisa, mas gerar resultados enquanto estiverem em contrato. Você tem percebido essa passagem de uma fase a outra em seus estudos, Felipe? O que eu vejo assim é um exército industrial de reserva sendo criado, né? As empresas pouco precisando se esforçar para manter aqueles trabalhadores ali, porque é uma flexibilidade, uma precarização do trabalho cada vez mais vigente, né? As pessoas estão sendo contratadas, por exemplo, por MEI, né? Pessoa jurídica. Isso acontece. E aí é fácil mandar embora, você não precisa se implicar, é custoso, mas o que as empresas poderiam entender, né? Assim, já vou entrar na sua fala, Nilson, que a saúde do trabalhador, né? Ela pode beneficiar a própria empresa, inclusive, né? Mas a empresa poderia, assim, ter uma abertura de uma certa flexibilidade, né? Para poder, assim, convocar esses trabalhadores a se pronunciar, né? A ter uma participação maior. Agora, essa mudança, né? É claro que quando a gente fala de sociologia clínica, a gente está falando de um estudo, né? Digamos assim, essa é uma das críticas que a gente pode fazer, as perspectivas importadas, né? Que vêm da Europa, né? É uma leitura, assim, que pode cair num certo eurocentrismo, né? Da perspectiva. Mas eu acho que ela tem abertura para a gente trazer outras discussões, trazendo recortes assim de gênero, recortes de raça, né? Bem próprio aqui da nossa realidade social. E quando eu trago essa apresentação em torno da gestão, né? Desse tipo de gestão que preza por determinados imperativos, né? Dessa coisa de vestir a camisa, né? De uma possibilidade de realização do desejo, é um estudo pontual que ele fez e que a gente viu como a gente percebe que algumas empresas ainda têm um certo discurso, né? Você pega o Chiavenato, né? Que é uma grande referência da gestão de pessoas, né? Você pega a última atualização do livro dele, que chama Gestão de Pessoas, e isso está presente, né? De criar condições, né? Para que o trabalhador se sinta cada vez mais motivado a trabalhar, né? Embora tenha assim, um discurso humanista, mas por detrás desse discurso humanista há uma marca muito forte do paradigma produtivista, né? E esses autores estão apostando para uma outra realidade, né? Que as empresas, e a gente está, obviamente, tendo um olhar muito digamos assim, precipitado ainda para um tema tão complexo, que as empresas deveriam estar focadas, né, não apenas nessa perspectiva utilitarista do trabalho, produtivista, né, adaptacionista, pragmática, e deveria ter uma abertura
por uma valorização, né, da subjetividade, por uma organização que seja mais uma atividade social do que uma atividade de produtividade. É claro que isso implica, né, uma mudança de contrato social, né? Nenhuma empresa assim, agora eu vou fazer uma abertura para fazer com que a minha empresa aqui seja uma atividade social pouco preocupada com lucro. Não é isso, né? Até existem algumas iniciativas, né? Eu conheço pouco, né? Mas colegas meus já falaram, algumas startups, trabalhos compartilhados, mas eu conheço pouco, não posso nem falar sobre isso. Mas essa mudança, acho que a mudança da realidade da cultura organizacional, né, da gestão de pessoas, ela está o tempo todo mudando, e a gente tem que entender as particularidades que pesam aqui na nossa realidade brasileira. Eu não sei se respondi a tua pergunta, assim, mas acho que, de fato, cada organização é uma organização diferente, a gente tem que entender de uma maneira assim muito particularizada cada organização, né? Por mais que ela tenha assim coisas a serem compartilhadas, mas é um olhar muito singular e é isso, né? Assim, vai falar mais alguma coisa em cima disso? Felipe, Mas talvez acho que te é ajude isso. a pensar um pouco mais, porque o Nilson continuou, ele botou assim, estou de pleno acordo sobre o que poderia ser melhor, mas me pergunto se a discussão da sociologia clínica francesa não está ficando datada diante de uma nova realidade, muito mais perversa do que a antiga estratégia de sedução. Obrigada por suas reflexões. Sim, acho que passa por aí, né? A discussão da clínica francesa, a sociologia clínica francesa, né, toda essa construção que ela fez, de fato, é muito datada, né? E a realidade é muito dinâmica. Então, é por isso que tem outros autores que estão, assim, atualizando esses estudos, né? Mas ainda assim, o Nilson, se você pega assim, o que a Venata, é isso que eu ia falar, né? Se você pega o que a Venata, pega o Geo Dutra, você lê lá o que eles estão falando, eles estão apostando nisso, sabe? Uma gestão de pessoas que nasce lá nas grandes universidades americanas, né? Que é um conjunto, o que é uma gestão? É um conjunto de procedimentos, de práticas, de valores, que você apenas vai implementar dentro de uma organização. E ao implementar isso, né, com a ajuda da engenharia da produção, com a administração, das consultorias internacionais muito conhecidas, ao implementar isso dentro de uma organização, você vai fazer com que a empresa funcione daquela maneira. Tal como foi a organização do trabalho lá do Taylor e do Ford, né? Eles racionalizam uma coisa, né? Pensa uma coisa como a gente faz para que as pessoas possam produzir cada vez mais. Pensa lá nos gestos quantificados e controlados e encaixa de uma maneira muito verticalizada. Isso acontece ainda hoje, né? Essa importação de modelos de gestão, né, principalmente americano, de algumas universidades americanas, que se coloca. E é claro, acho que você bem colocou, há modificações disso, né? Esse conjunto de práticas e ferramentas e procedimentos era um há 10 anos atrás, é o outro hoje em dia, e daqui a 5 anos, com as transformações tecnológicas da realidade do trabalho, tal qual precarização e tal, isso vai mudando bastante. O Madelon diz, Felipe, meu amigo, que maravilhoso ver você falar do tema que ama, concordo com ela, ficaria horas assistindo sua empolgação, um tema tão caro e complexo e por vezes cruel para nós, trabalhadores da saúde mental. Está sendo abordado de maneira leve e instigante a reflexão. A Leliane diz para a Williane, perfeita fala que convoca o empoderamento e o conhecimento de direitos para que o coletivo conquistado ou a conquistar afete positivamente o individual. Obrigada por compartilhar conosco. E o Nilson complementou aqui. Maravilha, Felipe. Acho muito sensata as suas reflexões. Falo de um lugar que é o de alguém com 36 anos de trabalho de empresa de grande porte, que estudou boa parte dessa discussão, mas que percebe um cenário ficando cada vez mais duro para o trabalhador. Importante que os estudos avancem e que fotografem esse dinamismo, pessoas com suas habilidades e sabedorias. Siga em frente, parabéns. E o Leandro Abreu diz, as gestões quantofrênicas que só enxergam os números demandam no psicólogo que sejam apresentados números, por conta de uma graduação que pouco ensina preceitos estatísticos de qualidade. Nós, psicólogos, temos dificuldades com essa linguagem. Números de absenteísmos, custos com plano de saúde, presenteísmo,
rotatividade, são formas de justificar ações em saúde mental. Verdade, Leandro. Muito boas considerações aí do que o pessoal está colocando, muito interessante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se de repente não quiser escrever, podem ficar à vontade para abrir o áudio e trazerem questões aqui para o Felipe, para o Eliane. Se a Eliane ou o Felipe quiserem falar mais alguma coisa. Não, achei interessante essa fala do Nilson, né, dessa experiência de 36 anos, né, de alguém que está ali na realidade, inclusive pesquisando, né, estudando isso, e está, assim, antenado, né, com essas transformações que estão acontecendo. Quando eu falo desse meu lugar, do estudo, né, é óbvio que eu tenho uma percepção recortada sobre a realidade, e você está trazendo uma experiência de causa, assim, de alguém que está ali dentro, observando essas transformações. Acho que é muito valioso isso, e a sociologia clínica leva isso em consideração também, né, dessa dinâmica da realidade, como a realidade ela é dinâmica, e o quanto que a teoria ela deve ser construída em cima dessa realidade dinâmica, né? A teoria sempre é uma atualização dessa realidade que é isso, complexa, dinâmica, multifacetada. Por isso que a sociologia clínica apresenta essa proposta um pouco mais aberta. Mas eu acho que isso, assim, você traz uma experiência de causa, de uma realidade que muda, né? E isso é muito valioso, né? A sociologia clínica leva muito isso em consideração. Gente, muito bom ouvir vocês. Muito bom, muito bom, muito bom te ouvir, Felipe. Obrigada pela sua fala. Você deixou muita vontade, na verdade. Acho que isso ajudou muito, né? Ai, gente, eu amo esses espaços. É muita saudade de uma roda de conversa, de uma sala de aula. Williane, muito obrigada pela sua fala, assim, muito bom te ouvir. E fico pensando muito nisso, né, nesse cenário que os jovens estão encontrando, né, nisso que o Nilson está falando, por exemplo. Olha a experiência do Nilson, né, 36 anos e vendo cada vez mais um cenário se degradando, né, se acirrando. Então, como esses jovens olham para o futuro, né? Sim. Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aqui. Felipe adora. Vou encerrar, então. O Jorge está falando que eu posso encerrar as considerações. Oi, Felipe, como podemos pensar por meio da sociologia clínica o trabalho informal? Aquele trabalho onde o trabalhador não tem vínculo com a empresa ou instituição. Então, essa vai ser a última questão da Maria Rita. Pô, a Maria me tirou do lugar confortável aqui agora. Eu acho assim que a aposta da sociologia clínica, né? E aí quando eu falo isso, eu não estou aqui advogando por uma disciplina, né? Porque a sociologia clínica ela não se pretende uma disciplina, ela se pretende assim uma ferramenta que vai dialogar com diversas perspectivas teóricas e traz ali um quantitativo considerável de metodologias, né? E a partir dessas metodologias que ela pensa, assim, fazer algumas transformações sociais, né, importantes. Eu acho que a sociologia clínica tem as suas limitações também, né, uma delas é essa, né, por ser uma perspectiva, pode ser acusada por uma perspectiva eurocêntrica, embora ela tenha abertura para outros diálogos. Mas eu acho assim que o trabalho da sociologia clínica, independente dele qual for, né, é claro que o trabalho metodológico de compreender uma certa realidade, no caso do trabalho informal, você vai pensar a maneira como você vai construir, né, essa pesquisa, né, como é que você vai a campo. Eu nunca li nenhum trabalho que fale necessariamente sobre isso, né, com autores da sociologia clínica, mas eu acredito que ela vai se utilizar das suas ferramentas, né, que é o organidrama, né, a abordagem biográfica, acho que a Aniele trabalhou isso, não foi? Na dissertação dela, vocês já devem ter visto, né? Criar grupos, né, que estão nessa mesma condição de trabalho informal, né,
e onde eles possam compartilhar essas experiências. O organigrama, por exemplo, que eu acho que é uma ferramenta muito potente, já utilizei algumas vezes, eu acho assim, ela cria uma capacidade de fazer a fala circular e cria a possibilidade dos próprios integrantes criarem, assim, se amparar, né, nesse coletivo, né, de perceber assim, não sou só eu que vivencio esse sofrimento, né? O outro também vivencia. Isso vai criando laço social, né? Vai acontecendo identificações, vai tendo ecos das suas experiências na outras experiências. O organigrama é o seguinte: você dramatiza situações de sofrimento no trabalho, né? Dramatiza situações assediantes, por exemplo, que acontecem com uma certa recorrência. Ou você pode pegar um outro tema também, né, e tentar fazer uma compreensão dessa realidade, por exemplo, do trabalhador informal, né, que não acontece dentro de uma instituição, não está vinculado a uma empresa, mas ele provavelmente deve passar por determinadas situações que não estão assim prescritas, né, que uma empresa, quando você chega numa empresa, tem tudo já prescrito, né, que você deve submeter. O trabalho informal não tem uma outra dimensão, mas você pode colocar esses trabalhadores para dialogar, né? ou reproduzir, dramatizar situações que eles convivem, né? E a partir dessas dramatizações, eles terem oportunidade de falar como eles se sentiram, como é que foi aquilo. Nesse sentido, a sociologia clínica ela vai no vivido, né? Ela está muito mais preocupada com como é que as pessoas sentem, né? Como é que as pessoas vivenciam situações que são atravessadas por fenômenos sociais, né? E ela quer pegar justamente essa dimensão existencial. Acho que compartilhar essas experiências é uma oportunidade para que as pessoas possam falar, né, sobre as suas experiências singulares e perceber o que de singular em cada um pode se tornar algo que é compartilhado, e a partir disso pensar estratégias. Enfim, acho que consegui me sair dessa pergunta. Felipe, você pode aproveitar que já está com a fala e fazer suas considerações finais. Considerações finais, Felipe. Tá. Não, eu queria agradecer assim, a participação. Agradeço muito a Vera por deixar assim, a gente à vontade. Agradeço a Williane, né, a possibilidade de diálogo. Agradeço aí os comentários também, as participações. Eu sei que se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos falar sobre outras coisas, né? Eu me segurei aqui bastante. Eu não sei, assim, para terminar, eu acho que é manter assim o coração indignado diante de tanta coisa que está acontecendo, porque isso que o Nilson falou é verdade. Assim, acho que o trabalhador cada vez mais vai comer o pão que o diabo amassou, sabe? As coisas vão ficar cada vez mais difíceis, e a pandemia ela veio para evidenciar cada vez mais isso, e acho que manter o coração aquecido de indignação, eu acho que faz a gente não se acostumar com aquilo que está prestes a se tornar o novo normal, né? A se consolidar, a se cristalizar, e sempre criar laços de solidariedade, né? Nos espaços que a gente ocupa, né? Acho que isso é importante num cenário cada vez mais individualizante, num cenário cada vez mais que nos torna insensíveis, né? Surdos, cegos. A gente precisa, acho que está assim, né? Cada vez mais atento, né? Eu acho que a sociologia clínica aponta para isso, né? Preciso estar consciente daquilo que está te atravessando, para você dar uma nova direção na sua história, porque senão a gente é engolido. Obrigado. Você me fez lembrar o Dejur, né? Quando ele fala que cabe a nós, né, Felipe, reinventar, reencantar o trabalho, né? Williane, com as palavras aí, considerações finais. Só agradecimentos também pela oportunidade, pelo espaço, né? O próprio grupo de pesquisa, né? O Fernando Gastal e o Jorge aí à frente dessa oportunidade aqui, todos os outros colegas que expuseram suas pesquisas, os que virão, porque ainda temos, né? 2 semanas ou 3, se eu não me engano, ainda do nosso curso. Então, só agradecer pela oportunidade, pela atenção, pelas considerações aqui também no chat.
E a mensagem que eu deixo é de esperança. A minha pesquisa me mostra muito isso, sabe? É difícil, é precário. Tudo que a gente vem debatendo aqui, o capitalismo selvagem, cego, exploratório, predatório, tudo isso, mas juntos, a minha esperança é no coletivo, nas articulações em conjunto para escapar disso que foi citado aqui agora também, o individualismo, né, a hiperresponsabilização de si mesmo para dar conta desse mundo cruel. Então, a mensagem que eu espero deixar, e estou deixando aqui de maneira diretiva, né, é de esperança, que pode ser diferente, pode ser menos difícil na pior das hipóteses, ou melhor, numa boa hipótese, mas se estivermos juntos, um ao lado do outro, e não competindo, e não ali tentando lutar de maneira prejudicial uns pelos outros. Então, é esperança, e essa esperança, para mim, se pauta no coletivo, na nossa força, juntos aqui. Boa noite, obrigada mais uma vez. Então, só para fechar, a Verônica, mais uma vez, agradecendo os organizadores do curso, dizendo que adorou essa semana, que foi maravilhoso rever o Felipe, e agradecendo aí pelo compartilhamento, né, de reflexões acerca do tema, e mandando um abraço. Ótimo encontro, ótima reflexão, gratidão. Que bom, né, gente? Muito bom esse encontro. Ninguém sai daqui da mesma forma que entrou, né? E acho que isso é muito potente, né, gente? Muito bom compartilhar com vocês, morrendo de saudade. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Se vocês puderem colocar as referências bibliográficas lá no grupo, a galera pediu, tá? Vou colocar lá. Grande abraço, gente. Até.